Graças a Deus por tudo, até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é amigo, socorro bem presente na hora da angústia. De fato, Ele é refúgio e fortaleza para o nosso coração, âncora para a nossa alma, torre forte, inabalável, porto seguro. Ninguém faz por nós o que Deus fez, continua fazendo e ainda fará. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem o que ele já preparou para aqueles que o amam. Vale a pena ser fiel, vale a pena confiar, vale a pena se lançar sem medo nesse oceano profundo e imenso do Espírito de Deus. O Senhor é maravilhoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E tudo isso para a glória do Filho. Tudo isso para que o nome de Cristo seja glorificado nos céus e na terra. Não há nenhum outro nome pelo qual os homens sejam salvos. É por isso que ele mesmo declara: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No nome de Cristo, curados, pessoas enfermas são curadas. No nome de Cristo, demônios são expelidos. No nome de Cristo, pessoas são transformadas, libertas, renovadas. E melhor do que uma mudança paliativa de fora para dentro, é uma mudança genuína, de dentro para fora. Segundo a própria palavra de Deus, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está ardendo aqui no meu coração, que está no livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 13. Nesta carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele fez um relato muito breve e não explanou a fundo que forma seria o porquê desse relato. Mas aqui, em pouquíssimas palavras, ele diz: como vocês sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Tem uma outra versão aqui também que fala: lembram por que foi que lhes anunciei pela primeira vez o evangelho? Foi porque eu estava doente. E ele não detalha a respeito dessa doença, o que aconteceu, quanto durou, o que essa doença lhe causou, mas me chamou a atenção que por causa daquela doença, Deus permitiu uma situação para que o evangelho fosse pregado por causa dessa situação. E eu tenho visto, eu falo, porque eu já passei muito por isso, que a enfermidade, a dor, ela, de certa forma, ela, entre aspas, favorece para que a gente venha buscar mais a Deus. Ela nos aproxima mais de Deus. Você vê que um é o temperamento da pessoa, quando ela tá cheia de vida, saúde, gozando do bom e do melhor. Vamos colocar aí uma pessoa pulando carnaval. Ela nem lembra de Deus. Vamos pegar assim, né? Ela, enfim, ela quer pular, ela quer curtir, ela quer viver aquele momento. Mas se aquela mesma pessoa for acometida de uma dor, for acometida de uma enfermidade, principalmente quando não há medicamento que sare, não há recurso, não há nenhum método, nada, nem cientificamente, nem de forma medicinal que venha sanar aquela necessidade. Com certeza, aquela pessoa que outrora estava pulando, só na folia, no oba-oba, ela vai se encontrar numa situação que ela vai buscar a Deus como ela nunca buscou. Que ela vai lembrar de Deus como ela nunca lembrou. Que ela vai clamar a Deus como ela nunca clamou, por causa da dor, por causa da dificuldade, por causa da necessidade. Essa enfermidade na vida de Paulo lhe favoreceu a pregação do evangelho aos Gálatas. Ele mesmo declarou: foi por causa dessa doença que ele veio a pregar pela primeira vez ao povo de Galácia. E eu ouvi uma história, mais ou menos umas 2 semanas, de uma
querida irmã em Cristo, uma mulher de Deus, e acho que uns 3 meses atrás, uns 3, 4 meses atrás, o filhinho dela, de aproximadamente 3 anos, foi acometido de uma cárie terrível, terrível, mas terrível mesmo, em um de seus dentinhos. E eu me lembro que eu vi aquela criança próximo aos dias que ele estava passando por aquele tratamento, e parecia que tinha uma laranja dentro da bochecha dele. Dava dó de ver a dor que aquela criança estava sentindo, o incômodo daquela infecção. E eu estive com a mãe dele, como eu disse, há quase 2 semanas, e perguntando para ela sobre aquele acontecido, o que houve, como é que foi. Ela relatou para mim que o filho dela não gostava de escovar dente, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Imagina, ainda mais nessa idade, mas não gostava mesmo. Então, isso desencadeou aquela cárie. E ela disse que ele precisou tomar um antibiótico fortíssimo por no mínimo 7 dias. E ele passou um aperto tão grande, uma dor, uma situação tão dura que ele quase não dormia. E aonde ela levou o filho dela no hospital, eles queriam interná-lo. E ele, sem ao menos saber exatamente que era uma internação, ele começou a chorar. Não, mamãe, internar não, não quero ser internado. 3 anos. E então a médica disse a ele, então você vai tomar o remédio direitinho? Você vai ficar em casa quietinho? Eu vou tomar o remédio direitinho. E a minha querida amada irmã em Cristo, ela ali fez o procedimento no horário certinho. Aquela criança foi medicada e ela falou que demorou foi muito tempo para desinchar aquele local, o remédio realmente fazer efeito. E ela disse que quando a criança abria a boca, a uma certa distância dela, era difícil suportar o cheiro, o odor do pus e da infecção que estava saindo da boca daquela criança de apenas 3 anos de idade. E ela falou comigo, porque ele não gostava de escovar o dente, então veio essa cárie, chegou a esse ponto. E ela disse que depois de tão grande sofrimento, ela não precisou mais de mandar ele escovar os dentes. Não precisou. Ele mesmo, todos os dias, tem a iniciativa de pegar a escova, a pasta e escovar, por causa da dor, do aperto que ele tinha passado. E ele mesmo falou para ela, mamãe, meu dente ficou assim porque eu desobedeci, né? Eu tinha que ter escovado o dente, né? Eu desobedeci, né, mamãe? Foi por causa disso, né? E depois disso, ela não teve mais trabalho com ele para escovar o dente. Uma criança de 3 anos de idade teve esse entendimento, que por causa da sua desobediência, ele veio a passar toda essa dor e sofrimento. O que eu quero dizer com isso? A enfermidade, ela muitas vezes ela vem para nos ensinar a fazer o que é certo, a ouvir mais a Deus, a ser mais humilde, a nos voltar mais para o Senhor. O salmista, no livro de Salmo, de número 119, versículo 67, ele faz uma declaração. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os seus decretos. Para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Aqui ele declara que antes dele passar por aquela angústia, aquela aflição, aquela dor, aquele castigo, ele andava de qualquer maneira. Mas depois daquela situação difícil a qual ele foi acometido, ele ouviu mais a Deus. Ele passou a obedecer a Deus, assim como o rei Ezequias. No livro de Isaías, capítulo 38, versículo 17, ele declara: foi para o meu benefício que tanto sofri. A luta, ela sempre traz uma grande lição. Que se você pode fazer algo para que não passe por aquilo, com certeza você fará. Mas tem muitas pessoas que, sem medir as consequências, ou talvez nunca tendo passado um aperto, elas vão embora.
Elas vão fazendo, vão dando cabo naquilo, vão fazendo daquela forma e faz mesmo sem olhar Deus e a ninguém, mas a consequência, ela vem. E há situações que Deus permite para o nosso próprio bem. Porque através daquela dor, através daquela enfermidade, através daquela decepção, daquela angústia, daquele vale, com certeza, a gente vai entender o como é necessário ouvir e obedecer à voz de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5, declara: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Deus permite situações para nos disciplinar, para que nós voltemos para Ele, para que nós reconheçamos que sem Ele nada é feito. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina, porque Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado pelo pai? O pai que ama corrige. O pai que ama às vezes fala duro, fala mais alto, chama atenção, castiga. É necessário. E no momento, a palavra fala que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Talvez no momento é uma situação complicada, difícil, que você acha desnecessária. Apenas você enxerga a dor. Mas lá na frente vai te dar uma grande lição que você não vai querer voltar para aquela dor, voltar para aquele erro, voltar para aquele charco de lama, a qual muitas vezes existem enfermidades, existem situações que Deus permite por causa da dureza do nosso coração, das maldades que existem dentro de nós. Para que assim Ele molde o nosso caráter, nos modele ao ponto de entendermos que se não for do jeito dele, do nosso jeito não vai dar certo não. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Repreendo e castigo. Tem outras versões que fala repreendo e disciplino aquele a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Aquela criança de 3 anos, depois daquela dor, daquela situação, ela entendeu que ela estava passando aquilo porque ela estava desobedecendo a mãe em não escovar os seus dentes. E depois da dor, a mãe não precisa falar mais nada. Pode ter certeza. Nada é por acaso. Nada é em vão. Deus não trabalha com coincidência. Deus trabalha com providência. Deus trabalha com lições que vão fazer de nós pessoas melhores. E se for preciso, às vezes, chorar para a gente aprender, a gente vai chorar. Se for preciso vale, a gente vai passar. Se for preciso a angústia, a dor, a decepção, ou até mesmo perder. Infelizmente eu digo isso porque é uma realidade que eu já cansei de ouvir. Perder coisas e pessoas, Deus permitirá. Porque Deus, Ele quer o nosso coração. E por Ele ver que o nosso coração é tão duro, Ele sabe que às vezes ele tem que ser trabalhado na força. Força das mãos dele. Força que vai gerar vida, que vai gerar paz, que vai gerar renovo. Não enxergue no momento como o fim. Enxergue como uma situação que lá na frente você vai ser com certeza uma pessoa muito melhor do que você era antes de passar pela disciplina e pela dificuldade. Deus é contigo. E Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Que Deus te abençoe e faça de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém?